O heptacampeão Michael Schumacher é o maior vencedor da história da Fórmula 1. Possui vários recordes como voltas mais rápidas, maior número de campeonatos e mais corridas ganhas em uma única temporada. Porém, sua história mudaria no dia 29 de dezembro de 2013, na estação de esqui em Maribel, na França. Lá sofreu um grande acidente que resultou em traumatismo crânioencefálico que mudou todo o rumo de sua vida. Neste vídeo você vai conhecer as lesões que Michael Schumacher sofreu e suas repercussões relacionadas à anatomia e neurofisiologia e entender a gravidade dessas lesões que levaram ao coma. Após o acidente que Michael Schumacher sofreu, criou-se um grande mistério sobre o real quadro de saúde dele. Porém, algumas informações que foram divulgadas na mídia informavam que ele encontrava-se no estado de coma após um traumatismo crânioencefálico. Nesse vídeo iremos conhecer as causas que levam ao coma, os tipos de comas, como por exemplo, coma estrutural, não estrutural e o coma induzido. Além disso, você vai conhecer as possíveis sequelas que as pessoas podem ter se voltarem do coma. Por que eu digo se voltarem do coma? É porque não existe um tempo específico para que as pessoas possam voltar ou não deste coma. Nesse vídeo, você vai observar a rota que Michael Schumacher tomou antes de sofrer o acidente. Nessa ficha existe uma bifurcação, onde eles dividem em azul e vermelha. A parte vermelha é a pista mais complexa, ou seja, uma pista mais técnica, mais rápida e mais perigosa. E foi exatamente essa pista a qual Michael Schumacher se dirigiu. Se vocês observarem ao longo deste vídeo, o esquiador ele pega alta velocidade nesta pista. Por isso é uma pista extremamente perigosa e não seria qualquer pessoa que pudesse se aventurar sobre ela. Além disso, existem alguns vídeos que mostram que Michael Schumacher saiu da pista para socorrer um amigo que tinha caído no lado de fora da pista. Ou seja, quando ele começou a descer essa pista, conforme mostra o vídeo, ele sofreu uma queda e foi colidir exatamente de cabeça nesta pedra, aonde sofreu traumatismo crânioencefálico, e é sobre isso que iremos tratar agora. É importante ver esse recorte do jornal do Globo Esporte que foi ao ar no dia 29 de dezembro de 2013 às 21 horas e 42 minutos, algumas horas depois da nota oficial, que diz assim: a assessoria de imprensa de Michael Schumacher divulgou em nota oficial que o estado de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1 é crítico. O alemão tem um trauma cerebral e encontra-se em coma após o grave acidente em uma estação de esqui em Maribel, na França. Neste domingo, às 11 horas e 7 minutos no horário local e 8 horas e 7 minutos no horário de Brasília. De acordo com o comunicado, o ex-piloto de 44 anos chegou ao hospital com um traumatismo craniano grave, em coma, o que exigiu intervenção da neurocirurgia imediatamente. É importante observar que essa nota à imprensa já nos dá um grande norte sobre o estado de saúde de Michael Schumacher. Veja que ele já chegou ao hospital em coma, ou seja, teve um traumatismo craniano grave. O coma ele é classificado dentro de uma escala que vocês vão ver um pouco mais à frente. E vocês vão passar a compreender essa notícia de uma forma mais clara. Então agora é importante compreender um pouco do nosso encéfalo, o qual eu sempre chamo de casas das máquinas. Todo trauma que acontece a nível cerebral, que chega a atingir o nosso cérebro, é chamado de traumatismo crânioencefálico, tá bom? Então, o cérebro ele possui diversas áreas nobres. Se uma área for atingida, em algum local do nosso corpo irá ter uma resposta negativa. Ou seja, por exemplo, um paciente com AVC, se ele tiver uma lesão, um AVC na região chamada de área de Broca ou na área de Wernicke, ele pode ter dificuldades para falar ou para articular palavras. Então, todo acidente que causa um grande trauma a nível cerebral, ele é chamado de traumatismo crânioencefálico. E esse traumatismo ele pode ser classificado em leve, moderado e grave, tá bom? Continuando aqui. Precisamos compreender as estruturas que compõem o nosso cérebro, para que possamos entender as gravidades das lesões. O nosso cérebro, pessoal, ele se divide em lobo. Este vermelho é o lobo frontal, este amarelo é o lobo parietal, este azul é o lobo temporal, esse em roxo é o lobo occipital, este vermelho aqui também ele é chamado de cerebelo, tá bom? E essa parte aqui é o tronco encefálico, onde tem a ponte, o mesencéfalo, ponte e bulbo.
Esse conjunto completo aqui chamamos de encéfalo, ok? Então, essa imagem aqui que mostra essas ligas, esses comprimidos, elas estão representando os nossos neurônios. Ou seja, esse emaranhado de ligas aqui representa o emaranhado das sinapses. Ou seja, são as ligações que os nossos neurônios realizam para que possamos realizar algum movimento em nosso corpo e também para que possamos falar, possamos ver, possamos pensar, possamos viver. E esses comprimidos aqui são os neurotransmissores, ou seja, são as substâncias que levam as informações de um neurônio para o outro, tá bom? Vamos continuar. É importante que vocês compreendam também que para chegar ao nosso encéfalo, para chegar ao nosso cérebro, o impacto ele precisa passar por diversas camadas. Ou seja, a primeira camada é o couro cabeludo, é a pele, essa aqui, ó, o nosso couro cabeludo. Logo abaixo do nosso couro cabeludo existe uma região chamada de aponeurose. Logo abaixo vem as meninges. As meninges são estruturas que recobrem o nosso encéfalo e toda a medula espinhal. Qual é a função dessas tal de meninges? A função dela, pessoal, é proteger, tá? A função dela basicamente é proteger o encéfalo e a medula. Ou seja, existem três tipos de meninge: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A pia mater é a que está mais em contato com o nosso encéfalo, que está mais em contato ali com a nossa região cerebral, tá bom? Então, se vocês observem, lembrem uma coisa rapidinho. Vocês observam que já existiu falar em meningite? Pois bem, pessoal, a meningite é uma doença que pode ser bacteriana ou viral que atinge alguma dessas meninges. Por isso é chamada de meningites, tá bom? Agora eu gostaria que vocês observassem essa imagem, existe essa parte azul e essa vermelha. Essas aqui representam as nossas artérias em vermelho e as nossas veias em azul, tá bom? Ou seja, e essa região aqui que está um pouco brilhosa, ela representa o líquido ou líquor, que é chamado de líquor cefalorraquidiano ou líquido cefalorraquidiano, que também serve para proteger o nosso cérebro. Nesse líquido está o nosso cérebro, na verdade, ele está banhado por esse líquido, ou seja, ele está flutuando neste líquido. Nosso cérebro, pessoal, ele não está preso no osso do nosso crânio não, tá bom? Ele está solto, flutuando exatamente nesse líquido, nesse líquor, chamado de líquido ou líquor cefalorraquidiano, ok? Então vamos continuar. Nessa imagem aqui, de voltar aqui. Nessa imagem aqui para vocês apresenta uma lesão grave por arma de fogo. Observem aqui nessas imagens que esses raios, essas linhas aqui, ó, é até onde aquele projétil foi, aonde os projéteis foram e lesionaram a parte do sistema nervoso central ou do encéfalo dessa pessoa. Essas partes aqui, ó, essas partes brancas são os pedaços do projétil, tá bom? Ou seja, isso aqui é um TCE grave, um TCE ocasionado por arma de fogo, tá bom? Então vamos continuar. Como eu falei para vocês, para mensurar a gravidade do que um paciente se encontra, o nível de coma que ele se encontra, existe uma escala chamada de escala de coma de Glasgow. Ou seja, quando lá na matéria anterior falou que ele já chegou com traumatismo craniano grave e em coma, os médicos, os paramédicos no local realizaram essa avaliação. Realizaram uma avaliação através da escala de coma de Glasgow para mensurar qual era a gravidade dele, ou seja, o nível da gravidade do TCE e o nível do estado de coma, de inconsciência que ele se encontrava. Com isso, pessoal, existe essa escala que tem a avaliação da abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. O valor máximo 15 pontos e o valor mínimo nesta escala é 3 pontos. Por que eu digo nesta escala? Porque existe outra escala que mede ou que avalia, na verdade, a questão da reatividade da pupila. Ou seja, se uma pupila ela contrai, se uma pupila ela dilata, na questão da reação à luz, tá bom? Eu estou trabalhando especificamente com essa escala aqui, a escala de coma de Glasgow, apenas sem a questão da reatividade pupilar. Então deixa eu explicar um pouco para vocês. A pontuação, como eu falei, ela varia no valor máximo de 15 e no valor mínimo de 3. Porém, se o paciente está entre 8 e 3, ele já é um TCE grave, ou seja, ele já tem um traumatismo crânioencefálico grave. E se ele está no valor mínimo, aqui o paciente está totalmente afundado, ou seja, está num coma gravíssimo, tá bom, pessoal? Tanto no 8 como no 3, do 8 para baixo, na verdade, para
facilitar, do 8 para baixo, o paciente já precisa de uma intervenção de intubação, ou seja, de um atendimento de uma via aérea com avançada, que chamamos, que é para uma intubação. O paciente ele precisa desse tubo para poder respirar sem o perigo de broncoaspirações ou de obstruções das vias aéreas. Ou seja, a intubação vai ser uma via aérea protetora para que aquele paciente possa respirar, tá bom? Ou seja, a nível de proteção das vias aéreas. Porém, o valor 15 é o nosso, assim nós estamos conversando, conscientes e orientados. Só de passar de uma forma bem rápida aqui para vocês, para questão de curiosidade, existe a abertura ocular, que ela pode ser espontânea, ou seja, você chega lá, o paciente já está com olhos abertos, ou a voz quando você chamar aquele paciente, a dor, se você realizar algum estímulo doloroso nele, ele vai abrir os olhos, ou ele não vai ter nenhuma resposta, tá bom? Ou seja, vamos imaginar que vocês estão atendendo lá no momento Michael Schumacher e vocês já estão utilizando essa escala. Você realizou todos chamou ele não abriu os olhos, não tem a resposta espontânea e não reagiu à dor, ou seja, você vai pontuar 1. Já em a resposta verbal, se ele estiver orientado, ou seja, qual é o seu nome? Ele vai lá e responde, Eberton. Agora, se ele estiver confuso, qual é o seu nome? Aí ele não tô lembrando, acho que é Francisco, não é Francisco, é Eberton. Eu acho que é algo assim, ou seja, ele está confuso, você vai pontuar 4. Palavras inapropriadas, você diz, qual é o seu nome? Ele diz, cachorro. Não, qual é o seu nome? Ele diz, casa. Isso aí, palavras inapropriadas. Ou palavras incompreensíveis. Você pergunta, qual é o seu nome? Ele só faz murmurar. Ou seja, isso aí são palavras incompreensíveis, são incompreensíveis. Você mensura 2. Ou se ele não tiver nenhum tipo de resposta verbal, você vai pontuar 1. Ou seja, você falou com ele, silêncio total. Já é 1 para ocular e 1 para verbal, ok? Já em relação à questão motora, você vai verificar se ele respondeu seus comandos. Por exemplo, Michael, levanta o braço. Ele levanta. Ou, Michael, levanta os braços. Ele não levanta. Aí você vai tentar a segunda parte, que é localizar a dor. Você vai fazer um estímulo doloroso, aí ele pode localizar aquela dor, tá bom? Aí isso aí você já pontua ele 5. Mas digamos que você foi realizar um movimento doloroso e ele não fez a questão de localização da dor. Ele só fez um movimento de retirada. Aí você pontua como 4. Agora, se ele possui uma flexão anormal, que chamamos de decorticação, que é esse padrão aqui, exatamente esse que eu estou fazendo para vocês, que é chamado de decorticação, você vai pontuar 3. Agora, se ele estiver num padrão chamado de descerebração, que seria esse aqui, ok? Com os braços esticados ao longo do corpo e com as mãos rodadas assim, você vai pontuar 2. Agora, se ele não tiver nenhum tipo desse padrão, 1. Com isso, já somamos 1 de abertura ocular, 1 de resposta verbal e 1 de resposta motora. Glasgow 3. Paciente extremamente grave. TCE gravíssimo. Amplamente inconsciente. Nessa hora, realiza-se os procedimentos de suporte avançado, como intubação orotraqueal, reanimação cardiopulmonar se necessário, a colocação de eletrólitos, soros fisiológicos, entre outras coisas que podem ser realizadas no momento da ocorrência, tá bom? Ou seja, pessoal, isso aí foi uma passagem rápida pela escala de coma para que vocês possam compreender como é que ela foi utilizada no caso de Michael Schumacher e por que ele estava em traumatismo crânioencefálico gravíssimo e aquele estado de coma dele, ou seja, foi retirada através dessa escala, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui, já falei dessa, vamos lá. Agora uma coisa extremamente importante, algumas pessoas dizem assim, não, mas qual é a diferença de coma para morte encefálica ou para morte cerebral? Então, pessoal, a morte cerebral é um estado de coma irreversível. Porém, existe uma peculiaridade, uma pequena diferença aí. O coma, como ele está em estado gravíssimo, ele tem alguma atividade elétrica a nível cerebral e existe a irrigação sanguínea. Já na morte encefálica, não existe nenhum tipo de atividade elétrica a nível cerebral e muito menos atividade de circulação sanguínea. Ou seja, aquele cérebro ele está morto. Vamos lá. O nosso cérebro ele é extremamente sensível à falta de oxigênio. Na morte cerebral, o paciente não tem o fluxo sanguíneo a nível cerebral. Com isso, todas as células do nosso encéfalo morrem. Ou seja, o paciente em morte cerebral está morto. Aí você vem e me pergunta,
Não, mas o paciente, se ele está em morte cerebral, porque ele ainda está respirando e o coração ainda está batendo. Então, pessoal, esse caso se deve exclusivamente aos equipamentos que ele está utilizando naquele momento. Por exemplo, o ventilador mecânico. Enquanto existir o ventilador fazendo a questão da respiração, colocando o ar, o paciente sendo oxigenado, o coração vai continuar fazendo o seu serviço, o seu trabalho, porque ele tem o oxigênio e tem os seus nutrientes, para que ele possa continuar a sua contração e o seu relaxamento. Porém, no momento que se retirar o ventilador mecânico, que se retirar aquela ventilação, o paciente vai parar de respirar, ele não vai ter ventilação espontânea. Isso indica que o sistema cerebral que manda os comandos para que o nosso diafragma realize os seus movimentos de contração e relaxamento não estão funcionando, ou seja, o paciente ele não vai respirar. O paciente não respirando, ele vai parar, acabar com o oxigênio, o qual vai danificar o coração e em poucos segundos o coração também vai parar. Já o paciente em coma, independente da sua gravidade, da profundidade daquele coma, ele possui os sistemas elétricos a nível cerebral em baixa funcionalidade, mas existe para manter as suas capacidades vitais como respiração e os batimentos cardíacos funcionando, ou seja, ele está vivo, tá? Ou seja, o cérebro ainda continua mandando seus impulsos para que o diafragma realize a sua função, o paciente possa respirar, coração oxigenar e mandar a circulação para todo o corpo e assim continuar o seu trabalho perenemente. Ou seja, esse paciente que está em coma pode permanecer por um coma por 3 semanas como para o resto da vida. Não há uma previsão de quando um paciente pode retornar de um coma, tá bom? Não existe um período, digamos, você pode dizer, ele pode voltar daqui a 1 ano? Pode. Pode voltar amanhã? Pode. Pode daqui a 30 anos? Também pode. Tudo isso vai depender muito da questão do cérebro, de quando ele vai voltar a funcionar. Além disso, em nosso cérebro existe esse sistema, que é chamado de sistema de ativação reticular. Ele está ligado à questão de sono e de vigília, além de batimentos cardíacos e da respiração. Então, quando um paciente sofre um traumatismo crânioencefálico de grande energia, pode danificar esse sistema de ativação reticular, como eu falei, e vir ao coma. Existem também outras informações que o RAS, ou sistema de ativação reticular, ele trabalha na questão da eliminação e da alimentação, além de filtros para controlar os ruídos que vêm do ambiente, para que esses ruídos não danifiquem o nosso sistema nervoso. Tudo isso controlado pelo RAS, ou seja, ele é de grande importância. Traumas nessa região podem fazer com que o RAS desligue. E para que ele retorne, para que ele se reative, para que volte à vigília, não existe um prazo. Atualmente também não existe um tratamento específico para esta questão. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar aqui. Como eu falei para vocês, existem o coma não estrutural, estrutural e o coma induzido. Vamos falar nesse primeiro sobre o coma induzido. O coma induzido ele pode ser a nível terapêutico, ou seja, o médico pode utilizar alguma substância para diminuir o nível de consciência daquele paciente para que ele possa fazer algum tipo de tratamento. Existe também a hipotermia induzida, ou seja, é um tipo de tratamento para reduzir a temperatura corporal a fim de proteger as células do sistema nervoso central ou as células cerebrais. Esse tratamento ele é instituído para pessoas que sofreram algum tipo de parada cardiorrespiratória ou algum tipo de trauma crânioencefálico de grande intensidade, o qual os médicos resfriam o corpo para que diminua as atividades cerebrais e que sejam conservadas, que sejam preservadas as células neuronais. Esse é um tipo de terapia muito utilizado e ainda está sendo muito estudado em muitos países, tá bom? Agora vamos ver o coma não estrutural. Como o nome diz, não envolve estruturas. Ou seja, ele é ocasionado, esse coma é ocasionado por algum tipo de doença, como por exemplo a diabetes, ou por algum tipo de mecanismo que faz com que haja uma diminuição do fluxo cerebral, como por exemplo a asfixia. Tá bom? Além do coma não estrutural, existe o coma estrutural, que é exatamente o coma que Michael Schumacher sofreu. Ou seja, é um coma que é advindo, que é ocasionado por traumas de grande intensidade na região do encéfalo, além de alguns tipos de AVCs, como AVC isquêmico ou hemorrágico, devido à falta de suprimento sanguíneo a nível cerebral, tá bom?
Agora, pessoal, vamos analisar um pouco das sequelas que um paciente em coma ele pode ter. As sequelas são inúmeras, tá bom? Desde a questão de dificuldades de falar, dificuldades para caminhar e dificuldades para respirar de forma espontânea, dependendo, lógico, se o paciente passou muito tempo entubado. Pode ser que ele necessite de uma traqueostomia, ou seja, vai ter uma dificuldade ali para se adaptar à questão da traqueostomia. Além disso, ele pode ter edemas, ele pode ficar muito inchado, pode ter dificuldades de realizar movimentos nas suas articulações, assim como andar. Além disso, vai apresentar dificuldades de deglutição, ou seja, dificuldades para se alimentar, entre outras. Vale saber também que ele pode ter uma grande dificuldade para falar, além de compreender o que está falado. Por isso, pessoal, quanto maior o tempo que um paciente passa em coma, mais sequelas ele irá apresentar. Isso aí também vai depender do tipo de trauma que ele possui, ou seja, se existe um grande trauma crânioencefálico que atingiu várias estruturas neurológicas, o paciente já vai ter sequelas devido às lesões que ocorreu no cérebro. Somado a isso, vem as sequelas advindas do período de coma que ele passou, tá bom? Agora, como eu falei para vocês, não há como prever quando o paciente vai tornar do coma. Também essas questões de sequelas, isso aí vai variar muito de caso para caso. Como eu falei, umas podem se somar, ou seja, se foi advindo de um trauma, esse trauma já traz as suas sequelas, e as sequelas advindas do tempo que esse paciente passou em coma, tá bom? Porém, em resumo, tudo isso, todo esse período que o paciente passar em coma, ele vai precisar de um atendimento multidisciplinar, principalmente da fisioterapia, onde o fisioterapeuta realizará a questão da fisioterapia motora para manter as articulações saudáveis e manter a lubrificação das articulações. Em nossas articulações existe um líquido chamado de líquido sinovial, e esse líquido, para ser preservado, ele precisa que haja movimentações naquelas articulações. É como se fossem o óleo das nossas articulações, o líquido sinovial. O paciente também precisará da fisioterapia respiratória, já que ele passa muito tempo ali no tubo ou respirando através da traqueostomia, vai ser necessário a limpeza ali das suas vias aéreas, caso o paciente não tenha condições de expelir, de expectorar, de tossir. O fisioterapeuta terá que fazer suas aspirações, terá que realizar manobras de higiene brônquica, ou seja, manobras da fisioterapia respiratória para deixar aquele pulmão saudável. Pois os pacientes que passam muito tempo acamado, eles podem adquirir pneumonias. Então é isso, pessoal, essas são as informações que eu tenho por hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o que é esta questão de coma, a sua gravidade e a questão das sequelas. Até hoje não temos mais nenhuma informação sobre o quadro atual de Michael Schumacher, mas um dia, se surgir, nós iremos trazer para passar essas informações para cada um de vocês, tá bom? Então espero que cada um tenha gostado desse vídeo. Qualquer coisa deixa aí nos comentários. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima. Valeu!